Olá, criadores! Agora eu gostaria de falar de algo muito importante para quando nós falamos de física quântica, quando falamos de dimensões, que é exatamente o que vai alterar a sua localidade. O que, que é? São as emoções. Eu quero explicar agora a tabela das emoções, a tabela de Hawking. Algumas pessoas sabem, algumas não, mas para você mudar de nível, mudar de dimensão, mudar de consciência, mudar, vamos colocar, elevar a consciência, né? Porque eu posso mudar para menos. Então, assim, para eu elevar, nós temos que ter controle da nossa mente e das nossas emoções. Tem um vídeo aqui no YouTube, se vocês chama Campo Eletromagnético. Nesse vídeo vai falar um pouco sobre os nossos pensamentos com as nossas emoções. Lá tem uma parte sobre os pensamentos e aqui eu vou aprofundar sobre as emoções. Eu vou mostrar aqui essa tabela. O que, que é a tabela? Primeiro, o que, que é sentimento e o que, que é emoção? A emoção é o nome que você dá pro sentimento. O sentimento é sentir. O que, que eu estou sentindo no meu corpo? Eu preciso saber nomear? Não. É um ou outro. Se você souber os dois, tudo bem. Os adultos mais saudáveis, as pessoas que mais conseguem equilíbrio, né, tomar o seu poder pessoal, é quando ela sabe exatamente o que ela está sentindo. Porque tem gente que, assim, está triste, come. Se eu estou nervosa, eu brigo. Então, assim, ou eu estou cansada, eu brigo, mas se eu soubesse nomear, eu dormia, entendeu? Então, assim, quando eu sinto no meu corpo, é sentimento. Então, assim, se eu estou sentindo, aí eu nomeio, porque é automático, né? Se eu estou sentindo raiva, eu, por exemplo, estou sentindo raiva e me dá uma dor de estômago. Eu não estou sabendo onde ir, me dá labirintite. Então, assim, é ligado, todas as suas emoções nomeadas, é ligado a um sentimento no seu corpo. E claro que aí tem vários estudos, né? Medicina germânica, medicina oriental, que ela vai mostrar no seu corpo, acho que tem uma que é muito legal, chama biodecodagem, que ela vai mostrar no seu corpo onde que está cada emoção. E para que eu quero elevar a consciência para a emoção agora? Porque quando eu posso estar numa vibração baixa, eu só atraio gente triste. Todo mundo conversa comigo reclamando. Por quê? Porque o que está ao nosso redor está mostrando o que você está dentro, o que, que você está sentindo, que volta lá naquele vídeo de campo eletromagnético. Deixa eu dividir isso aqui com vocês, porque eu sou muito visual, e vamos lá, então, para mostrar. Metros, quando eu quero medir, né, a altura, eu meço qualquer medida, metro. Se eu quero ver uma quantidade de peso, eu uso quilos. Então, tem unidades. O campo das emoções, ele é medido nessa medida aqui, ó, Hz, que é Hertz. Hertz, se você for na física clássica, ele é ondas. Quando eu falo em amplitude de ondas, é o tamanho da onda, se é alto e baixo. Se eu falo em comprimento, a gente faz essas duas medidas, comprimento e velocidade, tá? Que vai ser o Hertz. A grosso modo, porque eu não quero me ater muito aqui. Mas o seguinte, aqui nessa medida de Hertz, quando uma pessoa, por exemplo, está nessa parte do medo, ela está vibrando 100 Hz. Quando o mundo estava numa pandemia, a planeta Terra estava vibrando 100 Hz. É muito baixo. Olha as outras emoções. Então, conforme eu vou mudando as emoções, eu tenho uma quantidade de Hertz aqui que eu estou acelerando a minha onda. Quando eu falo, e aí, tá vendo que do lado esquerdo está escrito contraído e expandido? Isso também é nosso DNA. Então, quando eu estou com medo, eu me retraio. Você vai ver no seu corpo. Você não se defende. Quando eu estou tomando, eu estou feliz, eu estou alegre, eu me expando, porque é automático isso. Então, quando eu estou em vibração baixa, e não é à toa que as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é pesada, aquela pessoa tem uma vibração muito baixa. Porque ela está contraída. Então, eu pego algo. Quanto mais eu me expando, penso assim, mais luz eu viro, né? Porque eu viro mais partícula, mais energia. E quanto mais eu me contraio, eu viro mais matéria.
que é natural, né? Várias partículas juntas, eu viro um pedaço de madeira, uma cadeira, uma mesa. E quando eu tenho no campo de todas as possibilidades, eu estou expandindo essa energia. Porque Hertz é energia. Então, olha lá aquela, por exemplo, se eu estou no medo, eu tenho 100 Hz. E aí eu vou para a alegria, que é 540, o corpo não aguenta. Então, às vezes, uma pessoa que está em depressão, se eu jogar ela na alegria, ela vai ficar muito incomodada. E é por isso que nossa mente, às vezes, não faz sair de alguma emoção muito rápida. Às vezes, você está com medo, você pode ficar com raiva. Por quê? Porque eu subi 50 Hz. Mas eu já movimentei nesse campo de energia. Ali do lado esquerdo tem uma parte em azul entre o expandido e contraído. Ali é uma parte neutra. Por quê? Porque você não tem, você vive, mas você ainda não está conquistando os seus desejos, os seus sonhos. Quando eu estou no desejo, na raiva, no orgulho, até na hora que eu chego na aceitação, começa a mudança. Aí eu uso a razão e depois eu uso as emoções que expande. Eu não vou falar aqui que emoção é ruim ou é boa ou é ruim. Não tem esse termo com a gente. Ela pode ser confortável, desconfortável, mas cada emoção ela tem uma função. Qual que é a função do medo? Te proteger. Entra numa floresta, você vai ter que ter medo. Por quê? Porque com medo eu fico atenta em tudo, não é? Com raiva, qual que é a função da raiva? Te movimentar. Porque uma pessoa com raiva, ela sai de um relacionamento abusivo, ela para de trabalhar em um lugar que não é para ela usa a raiva para movimento. Qual que é a função da aceitação? Você se render. Ok, não dou conta. E aí, tá vendo que eu vou elevando de hertz? Por que que na cocriação a gente fala que você precisa sentir amor? Amor e gratidão, ela tem a mesma frequência. Aqui tá muito redondinho, tá? Porque assim vai variar 520, 540, 570, mas aqui tá didático. O amor tá 500, mas a gente às vezes nós não conseguimos nos manter no sentimento do amor, porque existe questões sociais, né? Por exemplo, não fui amado pelo pai, tem necessidade de aprovação, ou então nesse ambiente foi culturalmente aprendido que a pessoa tem que merecer, a pessoa não pode chegar e eu começar a amar. Então, por isso que você vai ver vários exercícios quando fala em física quântica, que vai direto para a gratidão, porque todo mundo já teve pelo menos um momento de gratidão. E quando você vê a cena da gratidão, você está no mesmo hertz que o amor. E aí começa a sua cocriação. Por exemplo, os 600 Hz para cima, né, consciência final, depois a gente fala do eu superior e eu inferior em outro vídeo. Mas a maior parte de nós vamos atingir até a paz, que é os 600 Hz. Porque de 700 Hz a mais é uma consciência crística, que a gente chama, uma consciência divina. Não estou falando que alguém é impossível atingir, mas eu quero hoje só expandir a consciência sobre a vibração baixa, que na verdade o nome técnico é vibração de contração, e a vibração alta, que é a vibração de expandido, de expansão. Um exercício para saber como que você está no seu dia a dia é: eu tenho uma decisão para tomar. Se não está indo, se está contraindo, como que é a contração? Se está confuso, se está indo nessas emoções mais de hertz mais baixos, se você não consegue pensar como se fosse um congelamento, um estupor de pensamento, você não consegue desenvolver, isso é para tudo. Relacionamento, projeto, sentimento, é porque você está na contração. Quando eu sei que eu estou no meu eu superior, que eu estou junto com o meu eu sou, é quando eu expando. Uma amizade, você vê que passando, você vai crescendo. Se alguém quiser depois pesquisar sobre a lei do equilíbrio, do dar e receber, é exatamente isso. Eu dou e eu recebo, eu tomo. Então, nós vamos para expansão. Uma amizade que começa, uma amizade, um relacionamento que você vai, que é o fluxo da sua vida, que é o fluxo do universo,
que é aquilo que a sua alma deseja, você vai ver que você vai expandindo. E sempre, tô feliz, pergunta para o seu coração, você está feliz? Porque às vezes você está satisfeito, ou você está em algum lugar que está tudo tá tranquilo, mas quando você está no seu fluxo, você vai sentir paz, independente do momento. Você vai para esse certo. Então, vou deixar para, se vocês querem, o Fernando ou a Denise contribuir, mas fica com isso em mente. Eu Então, estou sentindo medo, né? Estou no meu corpo. E aí, como que eu nomeio? Então, essa parte da nomeação é como se fosse essa tabela do meio. E a parte do sentimento do corpo, nós estamos lá nessa parte da frequência. isso, era isso justamente que eu ia falar, Tiara. Por isso é tão importante nós aprendermos a nomear as nossas emoções. Você tem que se autoconhecer. Você tem que saber o que você está sentindo. Porque quando você sabe o que você está sentindo, você consegue trocar. Entendeu? Então, é aí que as coisas começam a fazer o sentido. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Você está em um ambiente, um amigo seu, alguém, fala uma coisa que você precisa melhorar. Qual que é o primeiro sentimento que você tem? O que que esse cara tem a ver com a minha vida? Aí você tem que aprender a nomear essa emoção. Falar, opa, o que que eu estou sentindo? É ódio? É raiva? O que que é? Por quê? Isso faz sentido? Ou isso está certo? E aí você tem que analisar aquilo que a pessoa falou. Porque assim, se você analisar aquilo que a pessoa falou, se você largar aquilo, você vai para a paz. Porque você fala, para mim não faz sentido. Ou se você entender aquilo como algo que você precisa melhorar, você também vai caminhar para a paz. Porque você vai falar, verdade, eu preciso fazer melhor. Ponto, acabou ali. Então, por isso é Que tão nisso você passou importante. pela aceitação, entendeu? Então, Isso, você foi um exemplo que você foi de um hertz baixo, foi para o neutro e aí foi para a expansão. isso. E tanto faz, gente, se você aceitou aquilo ou se você não aceitou aquilo. Quem vai fazer o julgamento se aquilo é importante para você ou não é você. Mas qual que é o importante aqui? Não ficar naquilo. Ou você aceita e joga fora, ou você aceita e muda. Acabou. Agora, internalizar aquela crítica, aquela fala, não vai fazer, vai deixar você com ódio, vai deixar você naquela vibração baixa, aonde você não muda nada. Verdade. Muita gente me procura com depressão, com dor, né? Com muita tristeza, muito sofrimento. E aí eu digo o seguinte: olha, a maneira mais rápida de você sair dessa situação é trabalhar a gratidão, né? E a resposta é sempre a mesma, Denise, mas eu tô numa situação que eu não tenho nem o que agradecer. Tá tudo dando errado, tô sem dinheiro, sem emprego, sem namorado, sem saúde, sem brigando com todo mundo. Como é que eu vou agradecer? É o que a Tiara falou, quando a sua vibração tá baixa, você nem aceita. E aí eu digo assim, tá bom. Eu sei que tá tudo difícil, mas só tem um jeito de melhorar, é a gente inverter essa vibração. Então, faz um exercício, tá bom, tá difícil agradecer a tudo? Procura 3 coisas por dia que você pode agradecer. Ai, não tenho nada para agradecer. Tem sim, agradece a comida que você comeu. Agradece você enxergar, agradece você ter saído, ter levantado da cama, agradece a água do banho que estava numa temperatura agradável, agradece um som que você ouviu de um É, pássaro. Procura coisas para agradecer, porque quando você entrar nessa vibração, você consegue fazer essa mudança, e muda tá? tudo. E muda tudo. Ó, eu vou dar um exemplo da minha vida particular, tá? Eu sou casado, eu e minha esposa, nós temos 3 filhos. Então, todos os dias antes de dormir, porque eu ensino os meus filhos sobre a importância da gratidão. Eles não têm consciência ainda de como isso é importante, mas eu faço eles dormirem todo dia com gratidão. Como que a gente faz? Todos os dias antes de dormir, nós vamos para o meu quarto, a gente faz uma oração, todos nós juntos,
E aí, cada um de nós tem que falar uma coisa que você foi grata naquele dia. E aí, eles adoram fazer isso. E aí, depois da gratidão, a gente põe eles na cama e vai dormir. Eles dormem com aquele sentimento de gratidão, eles dormem melhor, eles acordam disposto. Por quê? Porque eles foram dormir numa frequência alta, eles foram dormir numa coisa que eleva a alma deles. E isso é muito importante, igual a Denise falou, pensa 3 vezes, mas seja grato principalmente antes de dormir, porque isso vai fazer você dormir em um estado de gratidão, que é onde as coisas começam a mudar. E só para finalizar, eu gostaria de deixar nesse vídeo essa tabela aqui. Olha só que legal. Aqui tem os níveis de consciência, que olha lá o hertz que é da vergonha. É o mais baixo que tem. Então, a segunda é a frequência. Aqui tem o nome das emoções. Se eu tenho raiva, qual que é o nome? Se eu sinto raiva, que é 150 Hz, qual que é a emoção? Como que eu nomeio? É o ódio. Qual que é a visão da vida que eu tenho? E qual que é a visão de Deus que eu tenho? Que é um Deus rancoroso. Qual que é a visão do todo? Por exemplo, se eu estou triste, qual que é a minha emoção? Porque aconteceu algo que eu estou arrependido, que não Isso. foi bom o suficiente. Qual que é a visão de vida? A vida é uma tragédia. Qual que é a visão do todo? Deus é uma pessoa, é um ser desrespeitador, porque a visão de Deus também, a visão do todo, tem a ver com o nosso olhar sobre a vida. Então, eu só queria deixar essa tabela aqui. Qualquer coisa, você dá um pause, olha, vê o que você está sentindo, porque a transformação começa a acontecer quando você está na neutralidade, 250 Hz. Aí você Isso, vai ver. isso, E outra coisa, como a gente fala, aqui você vai ouvir falar muito, desejo, deseja. Porque a partir do momento que você começa a desejar algo, você já sai do hertz que você estava, você vai para 125 Hz. Então começa a isso. desejar. E se você quiser essa tabela, escreve lá nos comentários eu quero e a gente manda ela para você, tá bom? Tá, joia? Um grande abraço, espero que tenha ajudado vocês um pouco a nomearem as suas emoções e ver quão importante isso é. Se fez sentido, compartilha, dá um like, ativa o sininho e se inscreve no canal. A gente vai estar feliz em andar com você. Até a próxima.